Graça e paz, meu irmão. Boa noite. É muito bom estarmos mais uma vez juntos para compartilharmos da palavra do Senhor. E nessa noite gostaria, junto com os amados irmãos, estarmos refletindo no texto que se encontra em Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22 ao 27. Gostaria que você abrisse sua Bíblia nesse texto. Vamos lá ler juntos. Estarei lendo o texto. Assim diz a palavra: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces, e ali lhes deu os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E o último versículo: Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Esse é o texto que nós estaremos refletindo. Mas eu gostaria de falar um pouco do contexto para que entrássemos propriamente dito nesse texto. É bom nós relembrarmos, tudo aquilo que viveu esse povo, o povo hebreu, e o contexto fala desse povo que tinha sido liberto ali do povo egípcio. Depois de um grande período de servidão, Deus tira o povo de Israel dali e vai avançando pelo deserto, e aquele povo volta a perseguir os judeus, e como os irmãos sabem, o Mar Vermelho vai se abrir, o povo vai passar com seus pés enxutos, e após o povo passar por esse deserto, o mar se fecha, assim matando todos aqueles soldados egípcios. E o povo tem uma grande vitória, com Moisés à sua frente. O povo consegue uma grande conquista, mas o povo precisava continuar a caminhar. E Deus vai nos mostrar, e vai mostrar para as demais nações que existiam ao redor desse povo, como era um povo dirigido por esse Deus, e os ensinamentos que Ele quer trazer para as outras nações e para nós no nosso dia a dia, como seu povo. E gostaria de, junto com os irmãos, que aprendêssemos um pouco sobre algumas lições. E nessa noite estaremos vendo alguns pontos nesse texto, nós destacaremos. E o primeiro ponto que me chama a atenção nesse texto é que depois de eles passarem pelo Mar Vermelho, precisavam caminhar. Depois de um feito espetacular, depois do povo ter passado por essa grande conquista, o povo precisava caminhar com Deus. E ele vai, depois de libertar o povo, depois de passar por todo esse momento, ele vai dizer que o povo precisava caminhar. E Moisés caminha 3 dias, diz o texto, como nós lemos, versículo 22, pelo deserto de Sur, 3 dias, para que pudesse achar água. E nós podemos ver que o povo ele não poderia viver somente de grande conquista, mas eles precisavam viver continuamente na presença do Senhor, continuamente caminhando pelo deserto para chegar àquela terra que Deus tinha prometido. E talvez você possa achar que aquele povo realmente tinha problema, porque vivia no deserto quente, escaldante,
e passando 3 dias nesse deserto. Mas eu quero que você reflita o seguinte, que por mais que aquele povo tenha passado 3 dias, 3 noites ali procurando água, o Senhor continuava com ele. O Senhor estava sobre ele. O texto vai nos dizer que havia uma nuvem de dia que os protegia e os ajudava a caminhar, e uma coluna de fogo à noite para espantar todos aquilo à sua volta, né? Todos os animais, e protegia. Então Deus continuava com ele. E eles precisavam caminhar, e nós aprendemos isso nesse texto, que assim também é conosco. Por mais que venham obras espetaculares, por mais que venham tempos de grande vitória, nós precisamos continuar caminhando com o Senhor, porque Ele está conosco, Ele continua a caminhar conosco. Não é um tempo de murmurar, mas sim um tempo de clamarmos ao Senhor. E nesse texto, esse ponto fica bem claro para nós, que nós precisamos, sim, continuar caminhando com o Senhor. Precisamos entender que Ele continua conosco, caminhando em meio ao deserto, e que nós precisamos caminhar para aquilo que Ele tem prometido em nossa vida, para aquilo que Ele tem prometido para o nosso futuro. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte, como seu povo, como escolhido seu. E gostaria de pensar no segundo ponto que me chama a atenção nesse texto, nessa noite, que eles chegaram, versículo 23, então chegaram a Mara. Então eles chegaram a Mara, que quer dizer amarga. O significado de Mara quer dizer amarga. Eles chegaram a uma fonte de água, né? Eles conseguiram chegar numa fonte que tivesse água. Talvez ali fosse um lugar somente para refrescar, mas não fosse um lugar para beber água. O texto não nos diz que essas águas eram amargas, mas o texto não nos diz que essas águas eram poluídas. O texto não vai nos dizer que essas águas eram envenenadas, mas que a água, ela tinha o seu valor. Por mais que ela não servisse para beber, talvez ela poderia ser para refrescar daquele momento em que o povo vivia no deserto. Talvez você tenha andado por um deserto e chegue a um lugar só para se refrescar. De repente Deus tem colocado fonte de águas, não para que você beba, mas para que você se refresque, para que mate um pouco desse calor, daquilo que tem te perturbado, para que você possa sentir um alívio em sua caminhada, assim como o povo de Israel teve um alívio na sua caminhada com aquela fonte de água. Mas o texto continua a nos falar, e o terceiro ponto que me chama a atenção nesse texto é que o povo murmurou. Versículo 24 vai dizer: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Podemos ver um povo que Deus tinha abençoado, como nós falamos, tinha sido liberto da escravidão de outro povo, tinha sido perseguido e salvo, e agora passa por uma pequena dificuldade. Se nós vemos o que aconteceu no passado e agora no presente, nós podemos ver que uma pequena dificuldade leva o povo a murmurar. Esse povo não estava entendendo que estava com Deus, estava caminhando com Deus, que não entendia que deveria agradá-lo por tudo que ele já tinha feito. Mas esse povo estava preocupado com si próprio, com seus desejos, aquilo que ele alcançaria, aquilo que ele queria fazer. O povo mostrou falta de fé, insegurança. Quando nós falamos em murmurar, é queixar-se, lastimar-se, falar mal, apontar falta. Quando agimos assim, estamos revelando um coração ansioso e não um coração que confia em Deus. E isso pode nos levar a vários problemas. Em Jeremias 17, 9: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nem sempre
vamos passar por situações confortáveis. Situações difíceis fazem parte do nosso viver. E como reagiremos? Aquele povo reagiu murmurando. Aquele povo fez daquele um tempo de murmuração. O povo falhou porque murmurou. O povo falhou porque deixou de confiar. Toda vez que murmuramos diante do Senhor, nós estamos falhando. Tem muita gente vivendo, murmurando, se lastimando. Não adianta o que Deus faça de bom na sua vida, pois para Ele há sempre uma oportunidade para a murmuração, mesmo que for pequena. Olhe para esse povo e pense, como esse povo pôde murmurar? E não murmure, faça diferente. É interessante que esse povo, além de muitas coisas no livro de Êxodo, ele é marcado pela murmuração. Ele ficou com o povo marcado através do seu murmurar. E você, trazendo para nossos dias, que você não fique, que você não seja marcado como servo do Senhor, que seja um servo murmurador, mas que você entenda que esse não é um tempo de murmuração, mas sim de estarmos diante de Deus, sim um tempo de clamarmos ao Senhor. Em Provérbios 21:9, nos diz o texto que é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Olha o que o texto vai nos dizer. É melhor estar no fundo do quintal só do que com a mulher murmuradora, com a pessoa que esteja murmurando, se lastimando, e que você possa entender que não é tempo de murmuração, mas sim é tempo de buscarmos ao Senhor. O quarto ponto que gostaria de pensar com você nesse tempo que separamos para estarmos refletindo da palavra do Senhor, ele me chama a atenção que depois que o povo murmurou, vai dizer o texto que Moisés clamou ao Senhor. Diferentemente do que o povo fez, Moisés, ele em vez de murmurar, ele clamou. E os textos nos chamam a atenção sobre o clamor. Nós temos vários textos que vão nos relatar sobre a importância de clamar. Gostaria de citar dois para que nós pudéssemos caminhar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Em 2 Crônicas 7:14 diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A importância de clamarmos ao Senhor. Moisés mostra para o povo como fazer, e esse é o tempo de clamarmos. Moisés mostra a atitude correta em meio às dificuldades. Não é de murmurarmos, mas sim de clamarmos. Ele nos ensina a postura. O caminho não é de desconfiança, de falta de fé, mas o caminho é de confiar, é de crer e buscar nesse Deus e ter fé o suficiente para entender que precisamos clamar ao Senhor. Às vezes nós falamos tanto de clamarmos, de levantarmos um clamor, mas nós só sabemos reclamarmos. Nós estamos longe de nos humilharmos, de nos colocarmos na dependência do Senhor. Às vezes, por sermos muito orgulhosos, então nós não clamamos ao Senhor. Às vezes, porque achamos que não temos força, tem tanto problema, tanta dificuldade, e isso está tirando minhas forças de eu clamar ao Senhor. Às vezes nós fazemos porque não sabemos, achamos que não sabemos clamar. Mas saiba você, nesta noite, que você precisa clamar ao Senhor, que você precisa clamar pela sua vida, você precisa clamar pela circunstância que está diante de você. E nós podemos ver nesse texto que depois que Moisés clamou, Deus transformou as águas amargas em doce. Deus lhe mostrou, o texto vai dizer, versículo 25,
E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Então Deus transformou toda aquela amargura daquela água. E Deus também quer transformar nesta noite, todos os dias, qual seja a sua amargura, a amargura da sua vida, em coisas doces, em coisas saborosas, em coisas que te façam bem. É interessante que quando Jesus entra em nossa vida, Ele transforma o caos em uma realidade promissora. Ele transforma as águas amargas em doce. Jesus, Ele continua, como no passado, transformando o que é ruim aos nossos olhos em coisas boas. As provações são muitas, mas todas servem para o nosso crescimento, entenda isso. Assim como o povo estava sendo provado, para que houvesse um crescimento, para que os outros povos entendessem que ali existia uma nação guardada pelo Senhor, uma nação protegida por esse Deus, e que trabalhava com Ele, que estava em conjunto, vivendo e protegendo esse povo. Muitas vezes nós passamos por provações para que nossa fé possa crescer no Senhor. Todas as provações, elas nos trazem crescimento espiritual. E essas provações vão nos ensinar a buscá-lo, a clamá-lo. Como diz em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, toda provação, ela vem com a garantia que você possa suportar, nada além daquilo que você não possa suportar. E se você tem vivido provações, seja quaisquer que forem, saiba que você pode suportar com o Senhor. Mas o quinto e último ponto que gostaria de refletir com os amados nessa noite, que me chama a atenção nesse texto, é no versículo 26. Se ouvires, se estiveres atento à voz do Senhor, saberemos que Ele é um Deus que cura. Então Deus se mostra a esse povo que é um Deus que cura. O povo estava vivendo um momento diferente, num deserto. Ainda passaria por muitas dificuldades, como nós na nossa vida. Estamos vivendo um momento diferente, mas temos ainda um trajeto para chegarmos à terra prometida, para chegarmos à promessa do Senhor. E nós precisamos passar por algumas provações para que nossa fé venha nos fortalecer. E o povo precisava entender que assim como o médico curava da doença, Deus cura e curava naquela época da doença física, mas principalmente Deus estava falando para eles que curaria da doença espiritual, que curaria daquela doença que só Deus pode realizar a cura. Assim como hoje Ele nos ensina que a maior cura é espiritual, porque essa traz vida eterna, essa é a principal e a maior cura que o ser humano pode encontrar. Deus mostra ao seu povo que Ele é o Deus que cura, é o Deus, o médico dos médicos. E assim nós podemos ver nesse texto que o nosso Deus, Ele está pronto para curar-nos de todas as nossas enfermidades, de todas as nossas moléstias, mas que além de tudo Ele quer curar a nossa vida espiritual. E nós vamos ver que o texto vai seguir e já passa aí para o término, já quase acabando, versículo 27. Diz que então vieram a Elim, depois de todo esse acontecimento, depois da murmuração, depois de clamar Moisés, depois de Deus falar que se eles ouvirem a sua voz, Ele estaria os abençoando, seria um Deus que cura. Ele leva o povo para um lugar, para um pequeno oásis, ali em Elim, onde que existia a fonte de águas, para que o povo pudesse descansar, para que o povo pudesse aproveitar. E é assim que acontece em nossas vidas.
Deus, Ele não está nos dando tempo de murmuração. Eu quero deixar isso bem claro nessa noite. Mas é um tempo de clamarmos, de buscarmos a Ele. E assim como aquele povo passou por algumas situações para que sua fé crescesse, para que eles entendessem que eram dependentes do Senhor e que precisavam clamar, assim como Moisés mostrou a maneira correta, nós precisamos entender que vivemos situações passageiras e que nós precisamos clamar, e que esse não pode ser um tempo de murmuração, mas sim um tempo de clamarmos ao Senhor, porque a nossa vitória chegará. Ele vai nos levar a lugares melhores, a lugares onde que nós poderemos descansarmos, a lugares onde que vão ser aliviados as nossas tensões, as nossas provações. E diz ali que alguns estudiosos que aquele povo passou 11 meses nesse lugar de águas maravilhosas, onde que eles puderam se refrescar e beber daquelas águas e puderem ser abençoados. E é assim que Deus quer fazer com cada um de nós, entendendo que Deus está sobre todas as coisas e que esse é um tempo não de murmuração, não de queixa, não de lástima, não de reclamar, mas é um tempo de nós estarmos dependentes do Senhor, de clamarmos a Ele, de nos humilharmos, de buscarmos diante dEle a compreensão sobre tudo aquilo que estamos passando e confiarmos e termos segurança nesse Deus Todo-Poderoso. Que Deus vos abençoe nesta noite. Amém.